Olá, meus queridos amigos, que bom revê-los aqui. Hoje nós vamos estudar o Salmo 131, na versão católica é o Salmo 130, dos Salmos de Peregrinação. Dos 15 salmos deste grupo de peregrinação, 4 deles são da autoria do rei Davi, ou de pessoas ligadas à corte do rei Davi, já que ele tinha na sua corte cantores que cantavam ao Senhor, que faziam ao Senhor. Então, ou de Davi ou de alguém ligado, a autoria é davídica, ou seja, é do pensamento do rei Davi. Este Salmo 131 é um desses salmos de Davi. Vamos à leitura do salmo, que é pequeno. Senhor, o meu coração não é soberbo, nem os meus olhos são altivos. Não me ocupo de assuntos grandes e maravilhosos demais para mim. Pelo contrário, tenho feito acalmar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada sobre o seio de sua mãe. Qual criança desmamada está a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Lindo, né? Este é um salmo que fala de maternidade. Você já se perguntou por que na Bíblia Deus é retratado na forma masculina? Pai e um homem. Por que isso acontece? É porque a Bíblia foi escrita no contexto patriarcal, onde o patriarca, o pai, e aí você não deve pensar apenas numa família nuclear, marido, esposa e filhos, deve pensar numa família muito maior, que moravam juntos e na qual o patriarca, que às vezes já era o avô, tinha uma autoridade sobre todos os filhos, todos os netos, não importa aí se casado ou não, as noras, os genros, ele tinha autoridade sobre todos, era o patriarca que comandava esta família. E nessa época patriarcal, é óbvio que você tem a figura de Deus como pai. Só que Jesus disse que Deus é espírito, a Bíblia também diz isso, que ele é espírito. Espírito não tem corpo, espírito também não tem sexo. Portanto, retratar Deus como pai é uma figura que é usada para entender Deus. Numa época patriarcal, isto é normal. Agora, por Deus não ter sexo, nós podemos, e a Bíblia faz isso algumas vezes, retratá-lo como mãe. Sim. Porque se é para retratar, se é para fazer uma comparação, uma analogia, e muitas vezes Deus age como mãe na Bíblia. E o Salmo 131 é um desses momentos em que Deus, Yahvé, o Senhor, é mostrado como uma mãe. A mãe que dá de mamar, a mãe afetuosa. O Salmo 131 é um dos salmos de peregrinação. Isso é, eles cantavam, o povo, as pessoas simples, quando iam para Jerusalém cultuar a Deus, geralmente uma vez no ano, no templo que lá estava. E eles iam cantando esses salmos. Certamente esse salmo foi feito quando alguma criança nasceu nessas viagens, né? Um recém-nascido, um bebê, estava presente, a mãe grávida e deu à luz ali a seu filho nessas viagens. E o salmo é escrito dentro desse contexto, no contexto da viagem. Ou seja, há crianças entre os peregrinos, há bebês entre aqueles que vão adorar o Senhor, levados por suas mães. Yahvé é maternidade, Yahvé é mãe.
também. Vamos ao Salmo. O peregrino começa dizendo: Yahvé, o meu coração não é soberbo. Ele está falando com Yahvé. É uma oração, é uma conversa. E isso é oração. Oração é conversa com Deus. Não é ficar repetindo palavras. Tipo assim, pega o Pai Nosso, eu só repito Pai Nosso, só repito Pai Nosso. Isso não é oração. Isso não é oração. Isso é você falar algo que você decorou. Oração é um diálogo com Deus. É uma conversa. Aqui ele está conversando. Yahvé, o meu coração não é soberbo e nem meus olhos são altivos. Ele começa dizendo a seu Deus que o coração dele não é soberbo. Ou seja, o que é a soberba? A soberba é o orgulho, é você se colocar lá em cima. Sabe aquele autossuficiente que fica julgando os outros? Esse é o soberbo. Ele acha que ele chegou num patamar muito alto de moral, de ser bondoso, de ser melhor que os outros. Ele chegou lá em cima e lá do seu alto ele fica olhando para o resto, lá embaixo, que não chegou onde ele chegou. Esse é o soberbo. E dessa forma, e diz ele, meus olhos não são altivos. Soberba, altivez, aquele que se acha que está lá em cima. Ele diz, eu não sou assim, Yahvé. Eu não sou assim. Eu não me acho o máximo. Eu não me acho bom. Eu não me acho que sou melhor que os outros. Yahvé, eu não sou assim. Eu procuro me manter no meu lugar. E meu lugar é a humildade. Esse é o meu lugar. Humildade é isso, gente. Humildade não é você se colocar lá embaixo de todo mundo, não. Isso não é humildade. Só é ser capacho. Humildade é você reconhecer o seu lugar. O seu lugar. Que você tem características boas, virtudes, e você tem características ruins também. Vícios, pecados que você precisa melhorar. Mas você é capaz de fazer uma autoavaliação sensata e dizer, olha, eu estou aqui nesse patamar, ainda tenho muita coisa para melhorar, mas também tenho feito coisas boas. Isso é humildade. Isso é humildade. E ele diz, eu não me coloco lá em cima como o bom, né? Melhor que os outros. Melhor que os outros. Vivendo nesse mundo evangélico já há mais de 50 anos, assim, sabendo, né? Que desde criança eu estou dentro de uma igreja, mas conscientemente participando, tem aí uns 50 anos, mais de 50 anos. Quanta soberba e altivez eu vi muitas vezes em pessoas que se achavam muito crentes, muito lá em cima, ótimos. Quanta altivez, quanta soberba. Em muitos deles eu vi queda depois. Não é assim. E quando a altivez e a soberba é do grupo? A minha igreja é a melhor. O resto não presta. Tem algumas que chegam a dizer, salvação só se for da minha igreja. Se tiver fora da minha igreja, não está salvo, de jeito nenhum. Tem essa gente por aí, soberba, altiva, que acha que está lá em cima e o resto é resto. Quem não é do grupo deles é resto, não presta. Quanta soberba eu vi, quanta bobagem, né, gente? O peregrino está dizendo aí a Yahvé, Senhor, eu não sou assim, eu não sou desse jeito. Aí ele diz assim, não me ocupo de assuntos grandes e maravilhosos demais para mim. Olha que coisa boa isso aqui. O peregrino, ele diz assim, Yahvé, eu não fico pensando em coisas que estão fora do meu alcance, coisas grandes demais para mim. Eu não fico matutando, pensando, por que está acontecendo isso, por que será? Coisas grandes para mim. Sabe o que ele está dizendo, gente? Isso é uma lição preciosíssima. Ele está dizendo assim, Yahvé,
tem coisas que não estão no meu controle. Tem coisas que estão além do que eu posso entender. Tem coisas, Yahvé, que são muito maiores do que eu. Eu não vou ocupar meu pensamento, não vou ficar me angustiando, não vou ficar chateado, frustrado. Eu vou abandonar Deus porque eu não entendo essa situação que eu estou vivendo. Não. Yahvé, eu vou trabalhar no que eu posso, no que faz parte de mim, naquilo que está ao meu alcance. Mas, no que está fora do meu alcance, ele diz aqui, não me ocupo desses assuntos grandes e maravilhosos demais para mim. Gente, tem certas coisas que estão fora da nossa competência de trabalhar. Tem acontecimentos na vida que eu não posso mudar. Elas acontecem comigo. E eu não tenho como. De repente eu estou aqui nessa vida e um familiar meu, alguém da minha família, pega Covid, vai para o hospital, entubado, eu orando, e a pessoa morre. O que eu posso fazer? Não está em minhas mãos dar a vida àquela pessoa. Não está em minhas mãos, por mais fé que eu tenha, garantir que com a minha oração ela não vai morrer. Ela se foi. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ficar agora atormentado porque isso aconteceu comigo, porque Deus fez isso, eu sou um bom crente, um bom servo de Deus, e eu vou ficar amargurado o resto da minha vida, porque que Deus fez isso comigo, e o tempo todo, claro que no momento que você perde alguém, essas coisas vêm, é normal, é a fase do luto. É a fase do luto. Na fase do luto a gente fica com raiva de Deus, muitas vezes. É normal. Mas a vida inteira depois, coisas que eu não posso controlar, eu fico aí desesperado na vida, intranquilo, sem dormir, precisando tomar Rivotril para viver. Não. É o que ele está dizendo, Yahvé, eu não me ocupo de coisas grandes. Yahvé, o que eu não posso mudar, eu aceito. Eu aceito como vindo de tua parte. O que eu não posso mudar, o que eu posso mudar, tudo bem. Vou trabalhar e vou tentar mudar. Mas o que eu não posso mudar, eu aceito. É como Jó. Quando perdeu tudo o que tinha. Ele disse assim, nu saí do ventre de minha mãe, e nu me irei desse mundo. Bendito seja Yahvé. Ou seja, o que eu não posso mudar, eu aceito. É isso que ele está dizendo. Isso é muito importante, porque significa que você acredita que há um Deus que age como mãe para você. Aquela boa mãe que cuida dos filhos. E cuida bem. Aí ele diz no verso 2, pelo contrário, tenho feito acalmar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada sobre o seio de sua mãe, qual criança desmamada está a minha alma para comigo. Quando eu tinha uns 6, 7 anos, alguma coisa assim, nós tínhamos vindo do Nordeste para São Paulo e estávamos morando na casa de uma tia nossa. Os tios cederam um lugarzinho lá na casa deles e a minha família estava morando lá. E a minha tia tinha acabado de dar à luz. Então, muitas vezes, eu e minha irmã, nós éramos bem pequenos, a gente ia lá para o quarto da minha tia, ela estava dando de mamar a filhinha dela. E a gente ficava vendo ali, contemplando, a tia conversando. E isso nunca me saiu da mente. Depois que a minha prima, né, minha priminha, terminava de mamar, ela ficava olhando para a mãe. Eu achava isso bonito. Eu tinha 6, 7 anos. Ela ficava olhando para a mãe. Sabe, alguém que mamou, está satisfeita, e agora olha para aquela pessoa que lhe deu de mamar.
Eu achei isso lindo naquela época. E quando eu li esse salmo, eu me lembrei dessa experiência. Isso estava esquecido na minha mente, eu me lembrei. Quando ele diz assim: pelo contrário, tenho feito acalmar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada sobre o seio de sua mãe. Eu me lembrei da minha prima, quando era uma bebê ainda. Que coisa bonita, assim é Yahvé. Sabe, nós somos como a criança que acabou de mamar dos seios de Yahvé, dos peitos de Yahvé. Está satisfeita. Não precisa mais se alimentar, não precisa mais mamar, está satisfeita. E está sossegada. Sabe por quê? Porque Yahvé está aqui, ó, com esta criança no seu seio, próximo ali ao seu coração. Essa é a figura, gente. É assim que Deus é conosco. É assim que Yahvé é. Yahvé é a nossa mãe, que nos dá de mamar. E nós podemos ficar sossegados, tranquilos, olhando para Yahvé, satisfeitos na vida. Satisfeitos na vida, porque Deus é nossa mãe, Ele cuida de nós. Que coisa bonita isso, que coisa linda. Yahvé é mãe do seu povo, de todos os seus. Ele dá de mamar, Ele cuida com carinho, Ele coloca suas roupinhas, suas fraldas, Ele limpa. Yahvé cuida, Yahvé é mãe, Yahvé nos ama, Yahvé tem prazer em nós, Yahvé nos coloca perto do seu colo. É o lugar do coração, é o lugar do amor. Yahvé gosta de nós como uma mãe, cuida e ama de seu filho recém-nascido. Yahvé é assim. E aí ele diz no verso 3: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Tenho feito acalmar e sossegar a minha alma. Meus queridos, sossega a alma, sossega a vida. Vive a vida com tranquilidade, com sossego. Você tem uma mãe cuidando de você. Yahvé, nosso Deus. Ele cuida de você. Ele cuida. É aquele que está ao seu lado o tempo todo. Por isso, sossega a vida, sossega a alma. Não fica apreensivo, não fica ansioso demais, não fica com medo do que vai acontecer. Você está no colo de Yahvé. Ali é o lugar em que você encontra sossego, paz, tranquilidade. E todo o povo de Deus agora é convidado a confiar em Yahvé para sempre. Israel aqui significa povo de Deus. Agora, confie em Yahvé agora, nessa pandemia, situação de desemprego, situação ruim, alimentos caros, confia em Yahvé. Em Yahvé. Não nos homens, em Yahvé, confia nele. E para sempre, durante toda a sua vida, confie no seu Deus. Confie no Senhor. É interessante, ligado a esse texto, um outro do Novo Testamento, que se encontra na carta de Filipenses, capítulo 4, versículos 11 a 13, que diz o seguinte: veja se não é também um eco do Salmo 131. Não digo isto por causa de necessidade, porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontre. Tenho feito calar e sossegar a minha alma. Continuando. Sei passar falta e sei também ter em abundância. As duas coisas. Eu sei viver nos dois tipos de vida.
Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura, em ter muito, como em passar fome. Quando eu passo fome, eu também sei viver. Tanto em ter abundância, como em padecer necessidade. Posso viver todas as situações da minha vida, em especial aquelas que não tenho condições de controlar, mas aquelas também que eu posso controlar, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Jesus, Yahvé, o Senhor. É assim que vivemos. Nós vivemos de uma forma sossegada e tranquila, porque Yahvé é uma mãe para nós. Yahvé é maternidade.